testemunho, né? Eu lembro que já tinha me separado da menina. E aí, eu 18 anos ainda. 18 aninhos. E aí eu tava já num condomínio fechado que a minha avó mora hoje, meus pais moravam lá também. E lá eu tinha, no dia eu sei que tinha conversado com essa menina e ia voltar. Eu tava loucão, falei, não, vamos voltar. Dela, não, vamos voltar. Aí do nada, eu assim, e eu tava conversando, não sei, não lembro. Tava conversando, acho que era com uma amiga minha naquele dia e tal. E ela dando, não, meu, vai pra frente e tal, isso e tal, né? E aí ela falou assim, pô, eu vou ter que vazar, ó. E aí eu não tinha nenhum amigo ali, de repente. Aí bateu aquela carência, eu falei assim, nossa, o que eu fiz, né? Falei, que acontece? Eu tava conversando com essa minha amiga, ela falou assim, não, meu, para com isso, velho. Vamos, bola pra frente aí, cara. Vamos embora, segue vida. Vai embora. Larga disso. Não, porque eu vou voltar com ela. Não, para com isso. Daí na hora vem aquela coragem. Aí eu liguei pra menina, não vou voltar não, hein? E é isso aí, e pronto, acabou. Ela, o quê? Falei, é isso, pá, desliguei. Aí ela encorajando, ela, pô, vou ter que sair hoje e tal, não sei o quê. Mas outro dia, né, conversa aí, tá? Vai ficar com Deus aí. Aí eu, putz, e agora? Pra quem que eu vou desabafar? Quem que eu... Aí bateu aquela cara e falei, caraca, o que eu fiz? Eu acho que eu agi precipitadamente. Aí eu fui lá, liguei pra menina de novo. A que eu tinha mandado ir embora. Aí a hora que eu liguei, tava... Eu falei, nossa. Falei, alô? Dela, oi. Quem é? Não, é eu, pode falar, e aí? Eu falei assim, meu, o que você tá fazendo? Eu tô na balada, que agora o negócio é doido. Eu falei, nossa. Aí subiu uma raiva. E aí eu gostava muito de... Gosto até hoje, né? Filme de romance, mas não assisto muito hoje. Mas na época eu assistia bastante, assim. Então a minha cabeça era... Eu lembro que tinha um filme que eu assistia, que eu tinha assistido, que o cara tinha metido um remedieira, pá, um mini suicídio ali. Um mini suicídio. E no outro dia tava a menina passando a mão nele, né? E com essa menina, tinha tentado chamar a atenção de todas as formas, não dava, né? Era aquele negócio cego mesmo, doentio ali, né? E aí, na mesma hora veio na minha cabeça, assim, uma voz falando assim, pega todos os remédios que você tem e tal, e toma, amanhã você vai estar no hospital, filezinho, vai estar do seu lado, passando a mão. E aí tinha uma voz que eu acredito que era do Espírito Santo, falando, não, você não pode. Porque eu, nessa época, eu ia na igreja com meus pais. E aí eu ia, por quê? Porque minha mãe falava assim, se você não for na igreja, você não vai tocar no evento que vai estar tal. Se você for na igreja, você não vai lá no Anime You que vai ter não sei o quê. Daí eu ia, eu falava, vou passar um cartão ali, né? Aí, cara, eu sei que daí nesse dia, eu coloquei aquele monte de remédio na mesa, aí liguei, a hora que eu liguei pra menina já era um pouquinho de noite, meus pais já não estavam em casa, detalhe que eu esqueci de contar, eles tinham ido pra casa dos amigos dele, deixou eu lá, tranquilo, né? E aí eu liguei pra menina, né? Aí a menina, tuts. Eu falei, bicho, não é possível. Aí desligou na minha cara. Eu falei, não, vou ligar de novo. Aí eu liguei de novo, não, o que você tá fazendo? É um cara que atendeu. Aí que eu surtei mesmo, virei piroleta. Eu falei, mas como assim e tal? Aí no que eu liguei na terceira vez, eu já tava dando uma ira. A menina falou assim, eu acho bom, morra, você merece morrer. É isso mesmo, porque e tal. E falou um monte de coisa assim, ruim, sabe? Aí na hora veio uma ira, assim, eu não ia tomar um remédio, mas tava tudo preparado, eu falei, quer saber? Minha vida não vale nada mesmo, que se lasque tudo. E fui tomando. Tomei uns Dramin, tomei cartela, tomei tudo que tinha, pá. A hora que eu tomei, bateu aquele negócio, aí eu falei, peraí, o que eu fiz? Nossa, mano. Falei, bateu a consciência, assim, mas foi na hora, assim, depois que baixou a raiva, eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Aí na hora, a minha mãe sentiu, o Espírito Santo falou com a minha mãe, pro meu pai ligar pra mim pra ver se tava bem, porque ela se sentiu incomodada. Meu pai ligou e falou assim, e aí, filho, como você tá? Tudo bem? Eu falei, pai, tá bem. Aí eu falei umas 3 vezes que tava bem ainda. Ele podendo desligar, eu morrer lá e acabou, né? E aí, tipo, ele insistiu ali, porque ele também sabia que... O Espírito Santo falou com ele. Exatamente. E ele falou, você tá bem mesmo? Eu falei, tô, pai. Ele, você tá bem mesmo? Tô, pai. Daí eu falei assim, pai, quer saber? Pai, eu fiz uma burrada. Eu acabei de tomar um monte de remédio. Eu acabei de engolir um monte de coisa aqui, pai. Eu tô morrendo, eu não quero, pai. Na hora, o telefone, tudo. Meu pai tinha, na época, meu pai tinha realizado um sonho dele, que era comprar, era uma BMW na época lá, né? Ele, tinha acabado de comprar. Eu sei que ele fez, assim, acho que 20 km, cara, em 5 minutos. O Rubinho, assim, Goku, quase teletransportou. Chegou em casa, o carro nem andava. O carro tinha moído o carro inteiro. Por desespero, assim, do filho, né? Nesse anseio de, tipo... Sim. Porque sabia que era real. Aí, nisso, ele vindo, aí, a hora que desliga...
Aí eu comecei a vir a consciência. Eu falei, peraí, eu lembro daquele Jesus que eu ouvia lá. Peraí, eu sei que esse Jesus é real. Não, eu não quero morrer. Aí eu falava, não, eu não quero morrer, Jesus. Me perdoa, Espírito Santo. Me dá mais uma chance de viver, Senhor. Aí eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, eu não quero ir pro inferno. Eu quero viver, Pai. Por favor, faz esse milagre. E aí eu comecei a pedir isso. E aí aí começou a vir um baque do remédio, que daí você começa a ficar frágil, assim. Aí eu falei, pai, me dá uma força pra me levantar daqui. E eu tava lá em casa, tipo, era os condomínios, tudo uma casinha do lado do outro, assim. Ainda consegui abrir o portão. No que eu abri o portão, eu lembro que tinha um menino, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô morrendo. Pá, caiu no chão igual uma jaca. Aí eu lembro que eu gritava, assim, insensavelmente, e eu falava, Deus, me dá mais uma chance, pai, tem misericórdia, Senhor Jesus. Me perdoa, eu não quero morrer, eu quero viver. E aí, nessa época, eu lembro que a minha avó estava no condomínio, meus pais estavam chegando. Começou um monte de gente. Eu ouvia vozes de... Eu lembro que tinha uma irmã, que acho que mora lá até hoje. E ela começou a orar sobre a minha vida. E ela fala, eu não aceito, Deus. O inimigo não vai ceifar essa vida. Em nome de Jesus, ele vai ser curado. Eu acredito na restauração e tal. E orando, e orando. E aí, a hora que veio minha avó, que viu que eu tava no chão, falou, ai, meu Deus, começou a chorar. E aí, eu abri o olho, mas eu não enxergava mais nada, tava tudo turvo, eu só ouvia. E aí, de um lado, eu ouvia a pessoa que tava orando, outro lado, eu pensava que a minha avó ia matar na chave de braço, de desespero, né? Tipo assim, não dava lá, eu tô quase morrendo, você vai terminar de matar. E aí, do outro lado, eu ouvia as pessoas falando, não, meu Deus, ele vai morrer, ai, meu Deus, ele vai morrer. Sempre tem essas pessoas, né? Com certeza. Que vê o pior das coisas. E aí, era por causa do momento ali. E aí, nesse momento, que aconteceu algo que eu nunca vi, assim, que ficou guardado, assim, pra mim. Algo meu, assim, né? Que o meu corpo saiu, como se minha alma desprendeu do corpo. Eu vi o meu corpo no chão e eu via as pessoas ao redor. E eu via como se eu estivesse lá no chão. Como se fosse uma projeção. Sim. E aí, eu lembro que no meu lado esquerdo, eu ouvia como se fosse um batalhão, assim, vindo no enxame de abelha, fazia assim... E aumentando esse barulho. E como se fosse um exército descendo assim, ó, com um zumbido de abelha junto com essa voz. Uhum. E aí, quando eu olhei pro lado direito, eu vi uma bola grandona, assim. E aí, parece que o tempo parou, assim, e uma voz, assim, que aí eu tenho certeza que era Deus. Que era uma voz de trovão. Uhum. Não sei, nem o grave do baixo não consegue imitar o negócio. É loucura, eu não sei como que replica aquilo. E aí, eu lembro que falou assim, filho meu, eis que não chegou o seu tempo. Eu te farei paz de nações. Te enviarei para os 4 cantos das nações. Mas se lembre que toda a honra e toda a glória será dada somente a mim. Uhum. E aí, cara, eu passei por aquela espécie de hollywoodiana, que é real. O Hollywood até saca nas paradas, entendeu? Um tubo meio psicodélico, sei lá, um negócio louco, assim, sabe? Uhum. E aí eu acordei com meu pai dando tapa na minha cara. O vizinho já tava comigo no carro, sendo levado pro hospital. Meu pai tava com o carro arrebentado lá no carro do vizinho. O carro dele arrebentado embaixo, ele no carro do vizinho, comigo no colo. E eu vendo. E ele batendo na minha cara, falando, não, filho, fica bem, fica bem, fica bem. E aí, eu vi assim... E aí, eu via demônio na cidade. Uhum. Eu vi uns negócios estranhos, que era tipo assim... Eu que sempre gostei de videogame, eu vi uns negócios tipo Resident Evil, uns negócios meio Senhor dos Anéis. Tinha um negócio que eu vi um cara parecido um Sméagol, meio com a cabeça cortada, assim. Aí eu olhava assim... Que loucura é essa, né? E tipo, perdão, Jesus, e sempre falando. Uhum. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia. E eu repetia isso, sabe? E aí, eu lembro quando eu cheguei no hospital, o meu pai levou eu lá pra uma ala. E aí, eu lembro como se fosse hoje, meu pai chamou eu não lembro o nome do doutor, mas era um cara que o cara era feroz aí, de especialista em coração e tudo, né? Porque ele sempre trabalhou pra clínica, assim, e tal, né? E aí, ele chamou, aí eu lembro como se fosse hoje, assim, com igual cena de filme, assim. Eu lembro que ele tava de óculos, aí era ele e mais 3 pessoas, assim. E eu olhei, assim, pra mesa, era como se fosse uma luz dessa, assim, olhando assim, turvo, assim. E ele falando, o que aconteceu, meu filho? Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, doutor, eu fiz uma morrada. Eu não posso morrer, doutor. Corta o meu braço, corta minhas pernas, deixa eu cotoco. Eu não sei nem como o cara não riu, né, bicho? O cara falou, não, esse cara ou tá drogado ou ele tá muito louco mesmo, né? Eu falei, corta, deixa eu cotoco, cara. Deixa eu viver, pelo amor de Deus, doutor. Aí eu via no semblante dele, ele fazendo assim, ó, meio borrado, onde ele tava assim, ó. E aí ele replicava pros outros, assim, sabe? Uhum. E aí, moral da história, no hospital, na minha cabeça tava assim, aquele medo de fechar o olho e morrer,
e ir pro braço do capiroto. Sim. E ir pro inferno mesmo ali. É. E aí eu tava naquela luta. Então cada piscada que dava, cara, era uma vida pra voltar, assim. E aí eu ficava chacoalhando os pés e gritava, Senhor, tem misericórdia, pai. Não queria, tipo, piscar, né? E aí eu lembro que tinha um bichinho desse aí, parecido com o Smeagol. Em cima do negócio do batimento. Era coisa de louco, assim. Parece até que eu tô... Pô, que videogame é esse? Que jogo é esse que jogou, né? Acredita. Mas era loucura. E tinha um carinha desse aí, ele tava meio que com a cabeça meio que cortada, dá pra ver um pedaço do cérebro, assim. Se eu fosse desenhista, cara, eu conseguiria desenhar aquele negócio. Era muito estranho. E eu sabia que era demônio. E ele dava risada. E ficava risando. E eu ouvia, cara. Eu falava, caraca. Aí eu falava, Deus é misericórdia, é misericórdia. E aí a enfermeira, acho que teve uma troca de plantão, a enfermeira tava mais louca lá, né? Porque eles passam também loucura lá, né? É. E aí ela falou assim, cala a boca, menino, cala a boca. Eu falei assim, meu Deus, agora lascou. Ela tá falando pra mim falar baixo, e aí se eu dormir, eu vou capiroto e tal. Daí ela falou assim, eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim, menino, eu não sei nem como você tá vivo. Ela falou assim, você tá com 220 batimentos, seu coração tá quase explodindo. Se você não parar, você vai morrer de parada cardíaca. Eu falei, pronto, agora lascou. Se eu piscar, eu vou morrer agora mesmo. E aí tava aquela crise, aquela luta. E a sensação era uma sensação tipo... imagina quando você quer, tipo, sei lá, você iniciou na academia, você tá na esteira, e você tá na tua cabeça e fala assim, hoje eu vou fazer 10 minutos. Aí você passou 2 minutos, você tá assim, ai, cadê os 10? Tá, o 2, falta 8. E aí era essa mesma sensação de, tipo assim, você querer lutar, mas você sabia que não dava. E aí, eu lembro que, aí vem a história do lado dos meus pais. O doutor chegou pra eles e falou, infelizmente a gente já fez tudo o que poderia ter feito na vida do seu filho. A gente fez a desintoxicação, mas infelizmente o remédio que ele tomou já estava vencido. Então, todo o processo que a gente fez não dá, porque o corpo dele já absorveu. A pupila dilatou, o músculo já relaxou e isso para a ciência é sinal de morte, ele falou. Então, assim, tem uma capela lá embaixo. Espero que não seja essa notícia, mas se continuar desse caso, perante a ciência, seu filho está morto. Não tem nenhuma probabilidade de vida. Mas você tava consciente ainda? Tava consciente. E eu lembro que... Você sentia isso? Tipo assim, relaxadão assim e... Não, aí teve um período que eu apaguei. Ficou apagado. Eu fui acordar numa cadeira. Rapaz, eu tava até com vergonha, porque eu tinha mijado, eu tinha, cara, feito desnecessidade assim. Só que eu não tinha noção de algo, eu tava meio... E eu lembro que chegava a enfermeira e eu falava assim... Você quer minha carteira? Toma minha carteira RG. E tipo assim, eu já tava delirando. Mas eu sabia. E aí entra a história que daí que a minha mãe foi pro... depois que o doutor falou isso pra ela, a minha mãe foi pra casa junto com a minha avó. A minha avó entrou em oração. Minha mãe também entrou em oração. E minha mãe falou assim, então amanhã de manhã a gente vem e eu creio que Deus vai fazer um milagre. E minha avó passou a noite inteira orando. E minha avó teve um sonho em que eu tava na cama e de repente vinha um facho de luz em mim e eu me levantava. E aí, de manhã, o hospital ligou pra minha mãe. Falou assim, parabéns, Valquíria, acho que foi pro meu pai, não foi nem pra minha mãe. Uma coisa assim, tipo assim, parabéns, seu filho está bem, pode vir aqui que ele tá. Aí minha mãe, como assim? O filho tá bem? Falaram, como é que é? Falaram, seu filho tá bem e ele tá naquele, como se fosse o berçário de recém-nascido. Aí a mãe falou assim, não. Aí meu pai, né, falou assim, que loucura é essa? Recém-nascido? Tá louco? Meu filho tá grande. Meu filho tá grande. Uma incubadora. Incubadora. Isso mesmo. E aí, a minha mãe entendeu isso espiritualmente. E a minha mãe falou assim, não. E meu pai tava indo pro caminho. Aí ele foi dar a volta e falou assim, que loucura é essa aí? Para de viajar, né? Aí minha mãe disse que pegou no lanche. Não, vai embora que... Deus vai falar com a gente. Vai. Chegou lá no hospital. Levaram os meus pais pra incubadora. Tinha um menino que tinha nascido com o nome de Vitor. O mesmo nome que eu. Não sei se era com W, com C, devia ser também, né? É uma loucura, assim, né? Não com W e C. Aí, no que ela desce, a enfermeira e os médicos estão tudo louco. Tipo assim, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Ela fala, o que tá acontecendo, meu Deus? Meu filho é daquele e tal. Aí a enfermeira e o médico falou assim, olha, em 15 anos de experiência eu nunca vi isso. Eu não tô entendendo nada. Aí minha mãe começa a glorificar lá. Fala, não, é Deus, glória a Deus. Aí quando ela cruza assim, ela disse que tá descendo o corredor. Passando no corredor, eu tava na poltrona. E aí ela viu que eu tava vivo. E perante a ciência, aquilo ali era, cara, impossível, assim, é milagre. Tomou muita coisa mesmo. Eu tomei 2 vidros de Dramin líquido, vencido, junto com um Dorflex. O que tinha lá, cara? Acho que devia ter uns... Todos os relaxantes musculares possíveis. Tudo. Relaxa pra sempre.
Ô, Joey, isso, mas na época, mano. olha, ó, doideira. Cara, o que mais me pá, assim, é aquilo que você falou da sensação de depois de ter tomado. É. Você tomou tudo, você falou, nossa. Uhum. A Porque consciência. você não tem o que fazer mais, A mano. consciência, exato. E isso é algo que te... Que vem assim, é na hora. Na hora. Na hora. E na hora, você lembra, parece que vem um flashback assim na mente. E você fala, peraí, eu sei que Jesus é real. Uhum. Eu era típico, vamos dizer, um ateu cristão, Sei, vamos sei, dizer sei, aí. sei. Era aquele cara, tipo assim, Jesus existe, mas eu sou ateu. Aham. Não, eu vou banalizar até onde eu puder, eu vou banalizar. Aham. E aí, na hora que bateu a loucura, a necessidade, a dificuldade, aí você, pô, Jesus existe, cara. Não, peraí. Caramba, É real. E aí, aí Deus me deu uma segunda chance. E aí, finalizando esse resumo aí da história, minha mãe chega lá e eu tô normal, e os médicos tá tudo louco. Um pro lado, pro outro. E todo mundo glorificando a Deus. Então, tipo assim, o propósito era bem maior. E depois daquilo, aí eu já não lembro. Aí é minha mãe que conta e ela disse que eu fiquei mais ou menos uma semana e pouquinho ali, sem comer e sem beber. E aí, diz que ela levantava eu com as duas mãos assim. Ela disse que chegou num período, eu não lembro dessa parte. Uhum. E eu lembro da parte que eu saí do hospital, eu fui pra casa e já não lembro mais. E aí eu lembro que ela levantou eu e ela orava todos os dias e tal. E não tava. Depois daquilo ali ainda foi o maior perrenho, né? Não parou ali. E aí ela chegou num período que ela falou assim: Deus, quer saber? Eu cansei. Ela falou: cansei. Faz o que o senhor quiser. O filho que você me deu é teu. Então toma ele de volta. Faz o que o senhor quiser. Se o senhor quiser curar, cura. Se o senhor quiser fazer, faz o que você quer. E ela levantou. Aí disse que no outro dia eu acordei. Aí eu lembro desse dia. Eu só não lembro de ter falado que meu pai me dá banho, né? Porque